Olá! Hoje dando continuidade à série de Jó, capítulo 12 ao capítulo 15. Aqui no capítulo 12, Jó começa sua resposta com ironia. Vimos pelos capítulos anteriores que Jó está discutindo com seus 3 amigos a respeito do mundo, a respeito do que é certo e errado, de como as coisas funcionam. Mas tudo isso com o objetivo de descobrirem o motivo pelo qual Jó estava passando por tanto sofrimento. Os seus amigos afirmavam que só poderia ser por pecado oculto. E Jó tentava explicar que não podia ser pecado, pois ele não havia pecado. E aqui no capítulo 12, Jó começa sua resposta com ironia, dizendo que seus amigos se consideram os únicos sábios e que, quando eles morrerem, a sabedoria deles morrerá com eles também. Ele afirma que não é inferior a nenhum deles e que tudo o que dizem já é conhecido. Ainda assim, ele se sente ridicularizado, mesmo sendo alguém que sempre clamou a Deus e foi justo. Jó destaca uma grande contradição da vida. Muitas vezes, o ímpio prospera. Ele observa que pessoas que provocam Deus vivem em segurança, o que vai contra a lógica simplista apresentada pelos amigos. O capítulo termina exaltando Deus como aquele que governa as nações, conduz líderes ao erro quando quer, amplia ou destrói povos, mostrando que o agir de Deus é muito mais complexo do que simples fórmulas de causa e efeito. E agora veremos o capítulo 13. Jó afirma que tudo que seus amigos disseram ele já conhece, que não é ignorante e nem inferior a eles. Mesmo assim, declara que prefere apresentar sua causa diretamente a Deus, pois considera seus amigos médicos inúteis, que falam sem verdadeiro conhecimento e distorcem a verdade tentando defender Deus de maneira errada. Ele acusa os amigos de parcialidade, dizendo que eles falam falsamente em nome de Deus, como se estivessem tentando protegê-lo com mentiras. Jó alerta que isso é perigoso, pois Deus não se agrada de defesa baseada em falsidade. Para ele, é melhor permanecer em silêncio do que falar incorretamente sobre Deus. Num dos momentos mais fortes do livro, Jó declara que, mesmo que Deus o mate, ele continuará esperando nele. Essa frase mostra que, apesar da dor e das dúvidas, Jó não abandona sua fé. Ele quer apenas ter a chance de se explicar diante de Deus, certo de que isso seria sua salvação. Ele então pergunta de quais pecados está sendo acusado, pedindo que Deus os revele claramente. Jó sente-se tratado como inimigo, como folha levada pelo vento, ou palha seca, sendo perseguida sem motivo. O capítulo termina com Jó descrevendo sua condição humana frágil, sentindo-se marcado, vigiado e castigado, sem entender a razão disso.
E agora, no capítulo 14, é um dos capítulos mais profundos e existenciais do livro de Jó. Aqui, Jó reflete sobre a fragilidade da vida humana, a brevidade da existência e questiona se há esperança após a morte. Ele continua falando diretamente a Deus, como se fosse uma espécie de oração. O homem, nascido da mulher, vive pouco tempo e é cheio de inquietação. Jó descreve o ser humano como frágil, passageiro, comparável a uma flor que murcha ou a uma sombra que passa. Ele questiona por que Deus observa o homem com tanto rigor, se a vida já é curta e cheia de sofrimento. Jó observa que uma árvore cortada pode brotar novamente, mas o homem, quando morre, não volta. Mas morto o homem é consumido. Morrendo o homem, onde está? Aqui aparece o tom de desespero, pois Jó não vê esperança imediata após a morte. Pois naquela época, na época de Jó, ainda não tinha sido proclamado a ressurreição que viria por meio de Cristo, muitos séculos mais tarde. E por isso Jó não tinha certeza se haveria vida após a morte. E Jó volta ao tom pessimista. Compara o homem a montes que desmoronam, rochas que se desgastam, esperança que se desfaz. Ele conclui que o homem sofre, morre e não percebe mais o que acontece na terra. E agora veremos o capítulo 15, o último capítulo desse vídeo. Em Jó capítulo 15, quem fala é o amigo Elifaz, considerado o mais experiente dentre os três amigos. Este já é o segundo discurso de Elifaz. O primeiro vimos no início do livro de Jó. E o tom desse amigo agora é bem mais duro e acusatório do que no primeiro. O amigo perde a paciência com Jó e passa a tratá-lo como alguém orgulhoso e culpado. Ele acusa Jó de falar palavras vazias, usar argumentos sem proveito, enfraquecer o temor a Deus. Como está escrito no verso: a tua própria boca te condena. Para o amigo de Jó, o problema de Jó não é o sofrimento, mas sua linguagem. Questionar Deus seria prova de culpa e arrogância. E esse amigo ironiza Jó perguntando: você foi o primeiro homem? Você estava no conselho secreto de Deus? Ele acusa Jó de se achar sábio demais, muito sábio, rejeitar a tradição e deixar o coração levá-lo contra Deus. E aqui vemos o peso da autoridade da tradição naquela época, em dizer que os antigos sabem mais do que você, como está escrito no verso, e que todo castigo era prova de pecado. E hoje sabemos que não é bem assim. Esse amigo ainda diz que nenhum ser humano é puro diante de Deus. Nem mesmo os céus seriam plenamente puros. E a parte final do capítulo descreve de forma longa e intensa o medo constante do ímpio, sua riqueza, que não traz segurança, sua queda inevitável, sua descendência amaldiçoada.
E por isso o amigo de Jó aqui, indiretamente, identifica Jó como sendo o ímpio. Ele não diz o nome, mas a mensagem é clara. Isso está acontecendo com você porque você é mau. E aqui concluímos mais um vídeo da playlist de Jó. Espero você no próximo vídeo.